Abra suas Bíblias no profeta Isaías, no capítulo 9. Isaías capítulo 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Pai, mais uma vez na tua presença, agora nós pedimos pela tua palavra, Senhor, para que ela venha diretamente aos nossos corações, aos nossos anseios, Senhor, necessidades, que o Senhor venha abrir nosso entendimento, ó Deus, e que essa palavra venha gerar em nós frutos, Deus, que nós possamos então caminhar de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Então, que o Senhor venha abrir o coração do teu povo, que o Senhor venha usar a minha vida, usar a minha boca, Senhor, para que o seu nome seja glorificado acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Glórias a Deus. É muito curioso quando nós lemos boa parte das profecias, como a maioria delas é totalmente envolta em simbolismos, né? É muito utilizado simbolismos, seja sinais, sejam animais e situações que talvez realmente para as pessoas que ouviram aquela profecia, no momento em que ela foi transmitida, de repente gerou na cabeça dessas pessoas uma determinada visão, gerou uma determinada expectativa diante daquilo que foi falado, né? Então imagina como que nós nos comportaríamos ao ouvir que, de repente, um povo que estava em trevas viu uma grande luz, né? Então o que essas pessoas de repente tinham por expectativa desse momento em que Deus iria revelar esta grande luz? Será que as pessoas realmente imaginavam, né, um clarão, imaginavam uma figura angelical, imaginavam um evento, né, seja um evento natural, seja o que for, de uma maneira esplendorosa, ao ponto das pessoas realmente estarem num momento de escuridão, no meio da noite, e uma luz transparecer, uma luz iluminar a todos? Então, eu acho muito interessante como que as profecias eram colocadas e como os próprios judeus, né, o povo israelita que tinha muito esse contexto de receber profecias por meio de simbolismo, como que eles entendiam certas coisas, né? E essa dificuldade ela fica muito clara justamente pelo fato de todas as profecias que diziam respeito ao Messias, né, aquele que viria da parte de Deus para trazer salvação para o povo judeu, como eles interpretaram muitas coisas de forma totalmente literal, né? E como isso gerou uma dificuldade para aquele povo entender os propósitos de Jesus Cristo, então, o Messias revelado, né? Aquilo que foi falado dele e aquilo que se manifestou de Jesus Cristo nos dias em que ele andou ali naquela terra. Então, por exemplo, fica muito claro quando é deixada que a missão do Messias seria trazer o reino de Deus, né? E como aquele povo estava na expectativa, já que eles viviam num contexto de estarem subordinados a Roma, né? Roma dominava o mundo naquela época. Então, é esse microfone que está fazendo esse barulho? Eu vou trocar então, vou pegar o outro, tá? Ei, som. Então, um povo dominado, obviamente, quando você tem a notícia de que vai surgir um libertador, obviamente que de forma natural na sua mente você imagina alguém que vai chegar e realmente vai livrar, né? Nós temos esse hábito de esperar esse heroísmo, né? Nos filmes que nós assistimos, normalmente, se tem um povo em escravidão, vai chegar alguém e vai livrar, e o povo de Israel tinha essa visão. Então, ao Jesus chegar, falando de uma libertação do coração, da alma, né? Falando de um reino de Deus invisível,
Então as pessoas rejeitam automaticamente porque não era isso que nós esperávamos, né? Nós tínhamos uma outra visão na nossa mente quando se falou sobre isso. E é interessante que se você ler de forma isolada esse texto, falando assim que um povo que estava em escuridão, que estava ali, né, na zona da sombra da morte, então resplandeceu-lhes a luz, veio uma grande luz. Então o que esse povo esperava? Em Mateus, no capítulo 4, então nós vemos o cumprimento dessa profecia e como é diferente as expectativas que nós temos em relação às coisas que Deus fala e aquilo que realmente Deus quer fazer. Então diz assim no capítulo 4 de Mateus, a partir do verso 12, diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, mais uma vez, nós podemos ver o que é então essa luz prometida. Essa luz que o profeta, né, Isaías, que é o maior profeta messiânico, que falou mais a respeito do Messias, ele estava dizendo. Essa luz, então, era o próprio Jesus Cristo. Mas vamos imaginar a dificuldade que é para aquelas pessoas, vendo um homem como eles, trazendo, de repente, uma mensagem, e entender que ali estava se revelando e se cumprindo a profecia em que Deus estava, enfim, trazendo luz às trevas que aquele povo, então, vivia. Então, é muito complicado para nós, como cristãos, porque nós temos esse hábito até hoje. Até hoje nós temos esse hábito de entender aquilo que Deus muitas vezes fala para nós. Mensagens que são enviadas com o objetivo de mudar coisas muito mais importantes do que o exterior. De mudar quadros e situações muito mais importantes do que, de repente, um quadro financeiro ou familiar ou de contexto político que nós estamos vivendo. Deus, ele sempre, e isso eu sempre faço questão de enfatizar nas mensagens que o Senhor coloca no meu coração, ele sempre está muito preocupado em transformar, em moldar, em alterar o quadro do nosso coração. É sempre interno, Deus está sempre tentando trabalhar o nosso interior, a nossa mente, as nossas concepções, os nossos conceitos, a nossa visão de mundo. Porque, obviamente, quando o nosso interior ele é transformado, quando as coisas acontecem dentro de nós, seja para o bem ou seja para o mal, quando algo dentro de nós é transformado, automaticamente isso vai ser externado, isso vai ser expresso. Então, se há ódio, vai ser externado o ódio, se há amor, vai ser externado o amor. Então, tudo que acontece no nosso coração é externado para fora. E quando Jesus vem falando, ele fala assim, a partir do momento em que a profecia se cumpre, e Jesus, então, vem trazer luz, a pergunta é, Jesus vem trazer luz sobre o quê? Jesus vem manifestar luz sobre o quê? Quais são as trevas que o povo vem vivendo, que o povo vivia naquele momento? Então, obviamente, que nós entendemos que Jesus, ele é aquele que tem a missão diante de Deus de trazer para a humanidade essa luz. E nós vamos ver, por exemplo, quando Pedro fala sobre a igreja, ele diz assim, em 1 Pedro 2,9, diz assim, vós, porém, sois raça eleita, um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que fez o quê? Ele vos chamou das trevas para a sua luz. Então Jesus, ele faz esse papel, ele faz o papel de chamar, ele faz o papel de trazer. E tem versículos que diz que ele nos transporta. Então fala assim, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Colossenses 1,13 diz assim, ó, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades. Então sempre a Bíblia vai nos dar essa ideia de luz e trevas. E a pergunta é, se nós vamos olhar no contexto da época, para aquele povo a luz era algo extremamente importante.
né? Vamos lembrar, não havia energia elétrica, então para se caminhar no deserto, normalmente se fazia isso durante o dia, porque não tinha condições. Hoje, por exemplo, quando dá a noite aqui, tem postes acesos para todo lado. Então você nem percebe. Na verdade, nós temos tanta luz espalhada que a gente nem se dá conta que ela está ali. A gente simplesmente caminha pela segurança que ela nos dá. Quando imagina uma mulher andando, né, mais tarde na rua e vê uma rua onde está tudo apagado, ela normalmente vai dar um jeito de ir por outro lugar, porque na escuridão não dá para caminhar. E naquela época era assim, as pessoas, era muito clara essa mensagem de luz e trevas, porque as pessoas sabiam que a luz era vital. A iluminação era vital para se caminhar em meio à escuridão. E Jesus, ele trouxe essa visão de que toda a humanidade esteve envolto em trevas. Trevas do quê? Nós não conseguíamos enxergar a verdade. Sem luz, nós estávamos cegos nos nossos próprios delitos, nos nossos pecados. E é preciso, de vez em quando, parar e lembrar. Porque assim como quando nós caminhamos nos dias de hoje, e é tão comum para nós, iluminação, luz, e nós já não damos mais tanto valor à luz, até que ela se apaga, até que tem um apagão, até que falta energia, nós não damos valor. Muitas vezes, nós estamos andando com Cristo, estamos caminhando com Cristo, ou pelo menos pensamos que estamos, e já não damos mais tanto valor a essa luz e a importância que ela tem, até que de repente nós comecemos a sentir falta dela. E Jesus, quando ele traz luz para algumas pessoas ali, algumas pessoas que realmente entendiam que estavam caminhando em trevas, pessoas que estavam afundadas nos seus problemas, que estavam afundadas na sua situação de escravidão, pessoas que estavam perdidas por causa das suas doenças, perdidas porque já não tinham mais esperança de nada, já não tinham, talvez alguns não tinham mais esperança que esse Messias, esse prometido chegaria. Essas pessoas, quando tiveram um encontro com Cristo e ouviram as suas palavras e viram o seu poder, então os olhos dessas pessoas se abriram e elas começaram a enxergar a esperança que apenas a luz de Cristo consegue iluminar. Então vamos pensar, imagina no deserto um caminho feito com luz. Ali há um caminho. Nós podemos ver claramente que um avião, quando ele está chegando numa cidade, e quando você olha da visão do piloto, você só vê luzes piscando, você não sabe ali o que é rua, o que é prédio, o que é casa. Mas então é feito um caminho luminoso, uma estrada luminosa, uma estrada totalmente sinalizada, para que ele saiba que é ali, no meio da noite, ele tem aonde pousar, ele tem direção. E Jesus, ele é justamente essa direção. Jesus, ele não é apenas a luz. Ele é a luz que ilumina o caminho. Mas que caminho é esse? Esse caminho é o próprio Cristo. Jesus, ele traz luz sobre quem ele é, sobre o que ele simboliza, sobre o que ele significa, sobre a sua importância, sobre o seu sacrifício. E Jesus, ele é a luz que ilumina a ele mesmo, porque ele é um caminho para onde? Jesus é o único caminho para Deus. Então Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho para Deus. Nós estávamos em trevas, então quem está em trevas não enxerga o caminho. E nós não enxergávamos o caminho para Deus. E aí, o que acontece? Muitas vezes, nós saímos do caminho, saímos da luz. E a Bíblia fala sobre isso. Em João 8,12, fala assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá luz. Então, para não andar em trevas, é necessário que se siga a Jesus. E 1 João 1,5 diz assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, talvez, para muitos pareça uma mensagem inútil por conta de falar assim, mas nós já estamos na luz. Mas nós já somos da luz, nós já conhecemos a Jesus. Nós já seguimos a Cristo, nós já caminhamos, já não estamos mais em trevas. Mas a Bíblia dá esse alerta para nós, porque fala assim, como pode nós dizermos que estamos em Deus, que é luz, mas andamos em trevas? O que está na luz?
O que está no caminho de Deus? O que está sendo iluminado por Cristo? O que Ele quer que nós enxerguemos? E aí essa é a pergunta. O que está no caminho que é Jesus? O que Jesus quer de nós? O que Jesus quer que nós façamos? Por onde Jesus quer que nós caminhemos? E essa vontade é expressa, Ele ilumina esse caminho. Ele ilumina a palavra. Ele dá significado, Ele dá sentido para as coisas que nós lemos. Ele dá significado e dá sentido para o que nós fazemos aqui. Dá significado e sentido para o modo como nós tratamos as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que estão lá fora, aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que nos odeiam, aqueles que são nossos inimigos declarados, como nós nos comportamos diante dessas pessoas. Todos esses caminhos e atitudes são iluminados por Cristo. Nós, quando estamos em Cristo, podemos ver claramente, pela sua palavra, o modo como nós devemos nos comportar. Então, a questão é que todas as vezes que nós estamos mirando em outros alvos, em outras coisas, eu acho muito lindo ler a passagem de Estevão, que é uma passagem marcante e dura de se ler, porque um homem que estava trabalhando para o Senhor, que estava pregando o Evangelho, de repente ali é preso, é julgado e é apedrejado, é morto, apedrejado. E aí você fala assim, como que pode uma passagem dessa ser linda? Ela é linda porque ela realmente nos traz uma visão e tira, muitas vezes, uma visão equivocada que a igreja preserva nos seus dias, muitas vezes. Diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, um homem que estava preso, condenado, porque ele já estava condenado à morte, talvez foi espancado, e um homem cheio do Espírito Santo. E muitas vezes nós temos essa visão de que ser cheio do Espírito Santo, andar com Cristo, estar em Cristo, é livramento de sofrimento, de dores, de perseguições, da morte. É livramento. Não, se Deus está comigo, nada de mal vai me acontecer. Se o Senhor está comigo, a vitória é certa. Se o Senhor está comigo, não tem como isso dar errado, porque o Senhor está comigo. Mas não é essa luz que se traz sobre o caminho do Evangelho. Porque Estevão estava ali cheio do Espírito Santo. Mas a questão não é o contexto que Estevão estava, mas o que estava em Estevão. Estevão, condenado à morte, prestes a ser apedrejado, prestes a ter o seu sangue derramado, ele viu o Senhor assentado no trono e Jesus estava ali ao seu lado. É isso que um homem que tem o seu caminho iluminado pelo Senhor, ele enxerga mesmo em meio a situações difíceis. Ele enxerga o Senhor, nós cantamos várias vezes isso aqui. Enxergar o Senhor em meio a situações difíceis, o Senhor está ali. Talvez eu vá morrer, talvez a história acabou aqui, talvez os meus planos vão ser frustrados aqui, mas eu ainda estou vendo o Senhor. E Estevão, ele é apedrejado, ele morre, cheio do Espírito Santo, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. E talvez é importante você lembrar que Jesus ilumina um caminho mais excelente para entender que a luz de Cristo é muito mais do que trazer luz sobre nossos sonhos. É muito mais do que trazer luz sobre projetos, é muito mais do que trazer luz no sentido de que agora que eu tenho a iluminação de Cristo, nada mais de mal vai me acontecer, agora eu entendo, agora eu vou poder caminhar rumo aos meus projetos e tudo a partir de agora vai dar certo. E aí, quando as coisas não funcionam, quando as coisas não dão certo, nós nos perdemos. Porque, na verdade, nós acreditávamos que estávamos andando num caminho iluminado, mas nós já tínhamos nos afastado. Nós já estávamos buscando coisas fora daquele caminho iluminado por Cristo. Então, quando aquelas coisas, aquela falsa luz que nós seguíamos, que são nossos projetos, nossos sonhos, que são as nossas ideologias, que são os nossos propósitos muitas vezes, que é de repente a nossa visão de evangelho, o modo como nós enxergamos a Cristo, quando essas coisas se apagam e nós então nos deparamos ali no meio das trevas, aonde está o Senhor? Aonde está o Senhor? Tem uma música que eu gosto muito que fala assim, no meio da minha situação eu perguntei, aonde está Deus? Mas quando eu olhei para mim mesmo, eu perguntei, aonde estou eu? Não é aonde Deus foi, não é aonde Deus está no meio da minha aflição, mas aonde eu estou, para onde eu fui? O quanto eu me afastei do caminho que o Senhor tinha para mim, o quanto eu me afastei do caminho que estava iluminado para mim. Aí você fala assim, mas que caminho é esse? Eu não estou entendendo o que você quer dizer, eu não estou entendendo que caminho é esse.
É o caminho do Evangelho. Jesus Cristo, como eu disse, assim que ele começou, que vem essa profecia do povo que jazia em trevas viu grande luz, daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aí esse reino dos céus, como eu falei, é a expectativa das pessoas. O que Jesus trouxe para mim? O que Jesus traz para mim? O que eu espero que Jesus faça por mim e comigo? E aí as pessoas falavam assim: Senhor, mas quando que esse reino vem? Aonde que está esse reino que eu não estou vendo? As pessoas talvez tiravam sarro de Jesus e falavam assim: você é o rei, cadê o seu trono? Aonde está o seu reino? Aonde está o seu povo? E aí Jesus fala aquela passagem icônica que ele diz assim: o reino não vem de forma visível. Você não vai poder jamais dizer, ele está ali, ele está lá. Porque ele está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós, nós já falamos sobre isso. O que é o reino de Deus, senão o domínio de Deus sobre nós? O domínio de Deus sobre nosso coração, um lugar onde a lei é a do Senhor, um lugar onde a vontade feita é a do Senhor, um lugar onde a obediência é total e devida apenas ao Senhor, é dentro do nosso coração. Eu posso estar numa festa, que ontem nós saímos daqui correndo, porque nós fomos para a festa de casamento do meu pai, né? Minha mãe já faleceu, para aqueles que não sabem, e meu pai agora está se casando novamente. Então nós fomos ali na festa do casamento do meu pai. E ali nós vamos numa festa, obviamente, de pessoas não crentes. Então vai ter música, vai ter bebidas, vai ter cigarro, vai ter narguile, vai ter todo tipo de coisa. E você tem que estar ali, mas o seu coração tem que permanecer o mesmo. Ou seja, o reino de Deus, ele não muda no contexto que eu estou, não é um lugar, não é um contexto de pessoas. O reino de Deus nos acompanha porque ele tem que estar no nosso coração. Os lugares em que nós frequentamos não muda quem nós somos, não deveria mudar quem nós somos. As pessoas com quem nós andamos não deveria mudar quem nós somos. Pelo contrário, nós deveríamos influenciar essas pessoas. Então, quando que todas essas coisas acontecem? Quando nós simplesmente deixamos de seguir esse caminho iluminado, esse caminho trilhado por Jesus, que é Ele próprio, que é a sua vontade, morrer por Ele se necessário. Como nós temos medo da morte, como nós temos medo de sofrer, como nós temos medo das dores, como nós temos medo dessas coisas. Só que é muito bom, e aí é até controverso falar isso, é muito bom quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos na dor, na amargura, no desespero até. Mas você olha para o Senhor com o mesmo amor, com a mesma ternura, com a mesma dependência, com a mesma graça. E você só fala assim: Senhor, fica comigo, desde que esteja comigo, ainda que isso não mude, que esse quadro não se reverta, só fica comigo, porque esse caminho de olhar para o Senhor não é contexto de vida, e a igreja tem que entender isso todos os dias, não é o contexto de vida. As coisas estão mal na sua vida, os seus castelos estão ruindo, a estrada parece que está mais esburacada do que nunca. Mas não é sobre isso o Evangelho. Não é isso que Jesus veio pregar. Jesus, ele por acaso mudou o contexto daquelas pessoas? Israel passou a ser o lugar mais próspero da terra. Ali a pobreza sumiu daquela nação porque Jesus esteve ali. A doença desapareceu daquela nação porque Jesus esteve ali. As perseguições aos cristãos não aconteceram porque Jesus estabeleceu ali a sua igreja. Todos creram no Evangelho. Foi isso que aconteceu porque Jesus passou ali. O contexto da sociedade mudou, transformou. As lutas permaneceram. Pelo contrário, né? No ano 70, tudo aquilo foi destruído. Todos que estavam dentro da cidade ali passaram por um desespero sem igual. É importante pesquisar e conhecer o que aconteceu no ano 70 naquela região. O castigo que veio sobre aquele povo por terem rejeitado e crucificado o Messias. Jesus, ele vem mais do que mudar contextos, meus irmãos. Ele vem mais do que mudar situações financeiras. Ele vem mais do que mudar situações conjugais, familiares. Ele vem mudar o seu coração individualmente. E aí, de repente, assim como eu falei lá no começo, as pessoas leem aquilo que está escrito na Bíblia e tem uma expectativa. Uma grande luz vai brilhar, e eu estou esperando essa luz brilhar até hoje, nunca vi. E Jesus passou e essa pessoa não viu. Pelo contrário, ela o rejeitou.
Então, às vezes, nós, quando estamos em Cristo, temos determinadas expectativas. Quando se fala que nós vamos ter vitória, você já cria uma expectativa, porque você tem um contexto de luta, e você fala assim, então Jesus está falando que esse contexto de luta vai se resolver. E, na verdade, tudo que Ele quer é manter o seu coração no caminho. Independente, que em volta desse caminho tudo está ruindo, tudo está caindo. Para onde você está caminhando? Para onde Estevão estava caminhando? Olha Paulo. Paulo era um homem rico, um homem poderoso, um homem influente no meio dos fariseus. Quando ele encontra Jesus, quando essa luz ilumina, né, Paulo fica cego. E quando ele volta a enxergar um novo mundo. Todas essas coisas que nós, então, ansiamos como cristãos, que é uma influência, um poder financeiro, né, um lugar na sociedade bem colocado, Paulo deixa tudo isso para trás. São perdas que ele considerou como ganho, porque ele falou assim, agora eu enxergo um novo caminho, eu estou enxergando o caminho para Cristo. E eu vou viver para esse caminho, eu vou caminhar nesse caminho, e todos que eu puder colocar nesse caminho, eu vou colocar também. E qual é o fim de Paulo? Qual é o fim de Paulo? Preso e depois decapitado. Esse é o fim de um homem que andou no caminho do Senhor, todos os dias da sua vida desde que o encontrou. Eu estou dizendo, meus irmãos, que então a vida de todo mundo aqui vai ser uma miséria, vai ser luta, vai ser desgraça? Não. Eu estou dizendo que Jesus está iluminando um caminho diferente do que muitas vezes você está enxergando. O caminho que Jesus ilumina é Ele mesmo. Jesus agora dá luz aos seus olhos para que você o enxergue, para que você o veja, olhe para Ele e enxergue muito mais do que circunstâncias. É por isso que quando as circunstâncias à nossa volta, quando no nosso contexto as coisas não estão bem, todo mundo desanima, todo mundo se entristece, todo mundo começa a desistir e abandonar o barco. Por quê? Porque estava olhando para as circunstâncias, estava olhando para contextos, não estava olhando para Cristo, não estava. Por quê? A minha luz era essa, isso estava indo bem, eu estava seguindo esse caminho, e aí apagou-se essa luz, agora eu estou perdido. Acabou o meu caminho, até a pessoa conseguir voltar e encontrar novamente Cristo. Aquele que está no Senhor jamais anda em trevas. A casa caiu aqui, mas o Senhor, olha isso, o Senhor está sempre aqui no contexto. Está doente, Senhor, o Senhor está sempre no contexto. Está faltando mantimento, Senhor, o Senhor está sempre no contexto. Está doendo, Senhor, a minha dor, o Senhor está sempre no contexto. E o fato do Senhor estar no contexto é sinal de que tudo vai dar certo? Depende do que você considera tudo dar certo. Para mim, dentro do que a Bíblia mostra, vitória é morrer aos pés do Senhor. Vitória é morrer crendo no Senhor. Vitória é morrer esperando no Senhor. Ter essa esperança. Paulo, quando ele falava da volta de Cristo, ele falava assim, ó, nós, aqueles que estivermos vivos, né, mas se nós dormirmos, então tem uma condição, Jesus pode voltar, eu posso estar aqui, mas se eu dormir antes, eu vou encontrar com Ele. A esperança sempre é Cristo. Sempre é Cristo. Nós aqui somos conservos, uns servimos aos outros. Todos nós estamos debaixo da mesma autoridade que é Cristo. Essas coisas do mundo, a situação econômica do mundo, as guerras, meu Deus, e se essa guerra vir para cá, o que será de nós? O que será de nós é que nós teremos que continuar seguindo a Cristo. Mas se fecharem as igrejas, o que será de nós? O que será de nós é que nós teremos que continuar seguindo a Cristo. Mas se passar a ser lei e nós começarmos a ser perseguidos por sermos cristãos, o que será de nós é que nós vamos continuar falando de Cristo, mesmo sob risco de prisão. Mas isso só vai acontecer com aqueles que continuam andando no caminho iluminado por Cristo. Qual é o caminho iluminado por Cristo? É Ele mesmo. E para onde esse caminho leva? Esse caminho nos leva para Deus, para os céus. E é sempre difícil ouvir mensagens como essa desta manhã, porque dá a impressão de que nós somos muito negativos com as coisas. Dá a impressão de que nós sempre estamos falando de coisas difíceis. Mas essa mensagem é uma mensagem maravilhosa. Porque, olha, vocês estavam em trevas, vocês não estavam enxergando direito. Você estava rico, mas você não sabia o quanto que você era pobre. Você estava com a sua saúde de ferro, mas você não sabia o quanto você estava doente. Você estava caminhando
acreditando que estava com a sua religiosidade caminhando para Deus, para a vida eterna, mas você não sabia que estava a passos largos para o inferno. Então Jesus traz luz, que a realidade que você enxergava na sua vida era tudo uma mentira. Você estava vivendo, né, no contexto que o pessoal gosta de dizer, você estava vivendo na Matrix. A comida que você come é mentira, o que você veste é mentira, o mundo feliz que você pensa que vive é mentira. Você está sendo enganado, seus olhos foram fechados, mas Jesus de repente vem para abrir os seus olhos, para mostrar para você que não é aqui o lugar onde você vai morar, não é aqui a sua vida, não é aqui que você vai estar para sempre. Aonde você estará quando fechar os seus olhos? Jesus vem trazer luz sobre isso, sobre a realidade das nossas vidas e aquilo que nós temos enxergado como errado, aquilo que nós temos praticado de errado. Todos aqui sabem, todos que são cristãos aqui sabem quando estão errando. Todos nós sabemos quando nós erramos. Há luz sobre isso. Nós não somos mais escravos, não estamos mais em trevas. Nós enxergamos, sabemos. E há a oportunidade de se consertar e voltar para caminhar novamente na luz. Porque aquele que está em Deus, Deus é luz. Se você diz que está com Deus, que tem comunhão com Ele, mas anda em trevas, está pisando fora do caminho, então você está mentindo. Você está mentindo. Então, 1 João 1,5 diz assim, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é, Deus é luz, não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não praticamos a verdade. Então, é preciso todos os dias parar e enxergar aonde eu estou. Aonde eu estou caminhando, pelo que eu estou caminhando, qual é o meu objetivo. O que eu espero das coisas? Cristo está no meio desses planos? Cristo está no meio desses sonhos? Ele ainda é o meu alvo? Ele ainda é o meu objetivo? Se de repente tem alguém aqui que não conhece a Cristo no sentido de, e entendam conhecer como se relacionar. Porque hoje é muito difícil achar alguém que não saiba quem é Jesus, principalmente no Brasil, com filmes, evangelismos, 10 igrejas por esquina. É muito difícil alguém não saber quem é Jesus, mas é muito mais do que saber quem Ele é, conhecê-lo, se envolver com Ele, se relacionar com Ele, saber o que Ele quer, o que Ele pensa, saber o que Ele deseja, saber qual é a expectativa dEle em relação a nós e saber qual é a nossa expectativa em relação a Ele também, relacionamento. Todo casal, quando se conhece, tem aqui a primeira vista, mas depois que se conhece, às vezes aquela pessoa bonita, perfeita de aparência, se revela ser alguém agressivo, se revela ser alguém que anda fora da lei, se revela ser alguém que você não quer andar, então, independente daquela primeira visão, você se afasta, porque conheceu, não gostou do que conheceu. Às vezes você conhece alguém que não é tão bem aparentado, de repente não tem melhores condições financeiras, mas é a pessoa idônea, a pessoa com aquele caráter que você sempre esperou em alguém e se apega àquela pessoa por aquilo que ela realmente pode oferecer. Então é assim com Cristo. Nós ouvimos falar de Cristo, nós viemos para o Evangelho, então a partir daí nós passamos a conhecê-lo. Então de repente tem gente que acha o Evangelho feio, porque fala assim, esse Evangelho de luta, de tribulação, de perseguição, de batalha espiritual, de desânimo, de muitas vezes até o risco de morte, esse Evangelho é muito feio para mim, eu não quero. Então essa pessoa, quando ela conhece Jesus, ela o rejeita. Mas o convite dessa manhã é que você sim passe a conhecer mais a Cristo e passe a se apegar mais a Ele. Que você passe a amá-lo mais do que qualquer outra coisa. Eu amo meu filho, eu não gosto nem de pensar na possibilidade, mas se o Senhor levasse o meu filho, qual seria o meu comportamento a partir daí? Se eu perdesse a minha casa, se eu perdesse as coisas que eu tenho, qual seria o meu comportamento a partir daí? Com o Senhor, o meu coração, como ele ficaria? Então essa é a minha preocupação, e essa é a preocupação do Senhor, que os seus pés estejam firmados em Cristo, que os seus pés estejam firmados na rocha que é o Senhor, porque a rocha é inabalável, o tremor virá, a tempestade virá, o vento virá, mas você permanecerá inabalável. Você está passando por situações que as pessoas não entendem, como você ainda pode seguir a Cristo? Como pode? A pessoa perdeu tanta gente na família e está seguindo a Cristo, perdeu tantos bens, está seguindo a Cristo, perdeu a saúde, está seguindo a Cristo. Como pode? Por quê? O que você ganhou com esse Cristo? E você tem que saber que você herdou a vida eterna e que isso é o mais importante. Fala assim, ó, eu estou caminhando para a vida eterna.
Esse mundo não é meu lugar, eu sou apenas um peregrino. Eu trabalho, eu estudo, eu quero conquistar coisas aqui, eu quero dar conforto para minha família, mas eu estou caminhando num caminho mais excelente, um caminho iluminado por Cristo. Ele veio trazer luz para que eu pudesse enxergar mais do que as coisas que tem nessa vida. Eu enxergo além, eu enxergo adiante, eu enxergo uma outra vida, eu enxergo uma outra terra, eu enxergo um outro contexto. Essas coisas aqui são importantes, mas não são nada perto daquilo que Jesus veio nos revelar, que Jesus veio nos mostrar. Tanto que ele se desfaz, se despe de uma glória, ele se reveste de humanidade, se faz de servo, caminha entre nós, para mostrar para nós que as riquezas que nós enxergamos não são nada, para enxergar que o bem maior está além, né? Como a gente gosta de cantar, né? Além do rio azul, além. Por que a Bíblia fala que as ruas são de ouro, de cristal, tal? Para mostrar que coisas valiosas nesse mundo se pisa. Se pisa. Coisas que hoje, se a pessoa visse no chão, ia se matar para ter, porque é dinheiro. Não, foi colocado nas paredes. É uma coisa que é normal. Quem que fica roubando cimento de parede? Quem que fica tentando arrancar cerâmica do chão? Não, as ruas são de ouro. Tanto faz. As paredes são de cristais, tanto faz. O valor da outra vida, o valor da vida eterna, está lá no centro da cidade, que é aquele que ilumina todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Não haverá sol, porque Ele será a nossa luz. Ele é o valor que nós temos que buscar. Jesus deixou claro que a eternidade é que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a eternidade. Não é para ficar pensando em ruas de ouro, em mansões, e que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, eu vou ver o Senhor face a face. E esse é o valor que Jesus veio iluminar. Ele veio trazer luz para Ele mesmo. Olha, me enxerguem, eu estou aqui, eu vim por vocês. Eu estou aqui por vocês, me sigam, andem comigo, caminhem comigo. Não importando o que aconteça com vocês. Não importando o contexto que vocês estejam, fiquem firmados em mim. Jesus é a luz do mundo, Ele veio trazer luz. E se nós estamos com Ele, temos que caminhar nessa luz. Caminhar nessa luz. Pare de seguir objetivos escuros. Pare de andar em trevas. Pare de fazer coisas que você sabe, nós sabemos quando estamos fazendo coisas erradas. Você sabe que não agrada ao Senhor. Todas as vezes nós temos oportunidade de voltar, de caminhar com o Senhor. Se nós estamos na luz, se nós estamos em Deus que é a luz, andemos então na luz. Não podemos andar em trevas. Não podemos negociar com as trevas. Não podemos fechar os nossos olhos. Temos que aceitar a nossa realidade. Você aceita esse Jesus? Você quer caminhar com esse Jesus que, independente de circunstâncias, vai continuar sendo o seu Senhor, vai continuar sendo o seu Deus, vai continuar sendo o seu alvo? Isso é uma escolha que nós temos que fazer. De repente, hoje você está conhecendo um lado que você não conhecia e para você é um lado feio. Não é isso que eu esperava. Não é isso que eu queria. Não é isso que eu imaginava. Eu vim para Jesus porque prometeram que Ele iria restaurar meu casamento. Eu vim para Jesus porque prometeram que a minha vida financeira ia mudar. Eu vim para Jesus porque eu estava doente, eu precisava de cura. Eu vim para Jesus para ter um pouco de paz, para que as situações difíceis da minha vida sumissem, desaparecessem. E aí eu volto a olhar para os apóstolos e o modo como eles foram perseguidos. E eu acho lindo o modo como, até antes de Jesus ser assunto aos céus, eles perguntam: Senhor, quando que o reino de Israel vai ser restaurado? Quando o Senhor vai devolver o reino para o povo? Até ali eles ainda estavam com a visão equivocada do que Jesus veio fazer. Mas quando o Espírito Santo desceu e tomou conta dos seus corações, então eles passaram a pregar o reino de Deus, eles passaram a falar do reino de Deus. Quando eles foram presos e açoitados, eles se alegraram porque falou assim: fomos achados dignos de sermos açoitados pelo Senhor. Olha o privilégio, nós apanhamos em nome de Cristo. Olha que loucura, que coisa fora da realidade. Mas é alguém que está cheio do Espírito Santo e agora está enxergando um outro caminho muito mais excelente do que o bem-estar social, do que a saúde, do que qualquer outra coisa. Pararam de olhar para o reino de Israel e começaram a olhar para o reino dos céus. Então vamos ser cheios do Espírito Santo e vamos começar a enxergar coisas maiores e muito mais excelentes do que qualquer coisa que exista nessa vida. O Senhor. Essa luz veio para nos mostrar o Senhor.
Essa luz veio iluminar o Senhor. Nós estávamos em trevas, não víamos o Senhor, mas hoje nós enxergamos o Senhor, e nós devemos amar essa visão, e devemos seguir essa visão, seguir esse caminho, porque seguindo esse caminho, um dia nós chegaremos ao Pai. Em nome de Jesus. Amém?